instrutor do curso de Psicologia das Faculdades Maria Tereza. Eu gostaria de dar prosseguimento a esse evento pensando a avaliação psicológica, convidando o professor Rainier Rothstraten, da UCDB, a professora Rita de Cássia Ferreira da Cunha, do CONTRAN-DETRAN, a Esther Eskenazi, do DETRAN, Rio de Janeiro, e a Maria Cristina Santiago, do Departamento de Polícia Federal do Distrito Federal. Eu preciso informar também que o professor Rainier e a Rita de Cássia Ferreira vão ter que se retirar um pouco mais cedo, às 17h30, por problema de voo. Por isso, eles irão iniciar o debate, as exposições e responderão inicialmente as perguntas feitas por vocês. O Dr. Rainier começou a carreira de psicólogo antes da profissão ser regulamentada no Brasil. Frequentou o curso de Psicologia Experimental de Aprendizagem em Genebra e atualmente trabalha na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde organiza um laboratório de psicofísica e psicologia cognitiva. Eu gostaria então de convidá-lo para iniciar a sua exposição. É um grande prazer de estar aqui. Agradeço muito o convite que me fizeram para falar aqui sobre a avaliação psicológica. Como sabem, a gente traduziu um livro, Assessing the Driver, de Ralph Risser. Nós vamos fazer toda a exposição com o PowerPoint. Então, eu vou descer para poder dar sinal para ele mudar os slides. Vamos descer também. Por favor, apertar. Não é início. Isso. Contribuição de psicólogos europeus para problemas de avaliação psicológica do motorista. Isso é, então, a gente traduziu como estudos de avaliação psicológica do motorista. Seguinte.
Este workshop da avaliação de motorista foi feito em Basel, em 17 de março. Apertar, vai apertando, senão vai demorar muito, né? Em 17 de março de 1997, realizou-se o workshop de Psicologia de Trânsito no Instituto de Psicologia da Universidade de Basel, na Suíça, convocado por Ralf Risser, que é professor de Universidade de Viena, onde ele tem também um Instituto de Avaliação Psicológica Factum, e é participante ativo de pesquisas psicológicas de trânsito da Federação Europeia de Associação de Psicologia de Psicólogos Profissionais. Além disso, ele também é secretário do ICTCT, né? O International Cooperation for Theories and Concepts in Traffic Safety, que é uma associação de várias associações também, né, de vários países da Europa, que no ano que vem, em março, vai fazer o seu workshop em Campo Grande. Seguinte. Reuniu-se então 18 psicólogos de trânsito em 8 países: Áustria, Alemanha, Espanha, França, Finlândia, Inglaterra, Suíça e Suécia. Apertar mais. Vai apertando. O assunto principal foi o que eles chamam de diagnóstico psicológico de seleção de motoristas, que nós chamamos simplesmente de avaliação de motoristas, né? Ressaltando também que em alguns países não se realiza um diagnóstico psicológico. Por exemplo, na Holanda não se realiza o exame psicológico, né? Porque julgam que os instrumentos para tanto não são válidos ou que sua validade não foi comprovada cientificamente. Seguinte. O Ralf Risser abriu o workshop falando sobre a validade do diagnóstico do motorista, instrumentos e atividades de seleção. A intenção inicial por trás do diagnóstico e seleção de motoristas foi identificar pessoas que poderiam criar problemas como motoristas e submetê-las a algum tratamento. Que é claro que aqui também, né, a gente tem esse objetivo. Seguinte, a Áustria foi um dos primeiros países que adotou a ideia assim de fazer um exame psicológico nos motoristas, mesmo que não em todo mundo. Não são todos os motoristas. Seguinte. Né, o contato dos motoristas com as autoridades é geralmente feito com os funcionários de formação médica e jurídica. Havendo então por eles assim a suspeita de falta de aptidões, então esse motorista é caminhado para a avaliação psicológica. Psicólogos, né, como já disse, de vários países da Europa não aceitam a avaliação por testes. Mesmo assim, né, o que eles fazem é um exame de legislação de trânsito muito mais apertado, né? São 60 fotografias de situações de trânsito onde você tem que escolher: eu posso ultrapassar sim ou não, tem que deixar o pedestre preferência sim ou não, esse carro que vem daí da rua à esquerda tem preferência sim ou não, é só sim ou não, é apertar 2 botões. Agora a questão é, se você não tira 9, você é reprovado. Então você tem que acertar 90% da prova. Mas também você pode comprar nas livrarias até com 500 e 1000 fotografias, dentro dos quais tem as fotografias que você vai ter que resolver no exame. Esses que não aceitam validação justifica testar, né, interfere na integridade pessoal do cidadão e só pode ser permitida para atribuir consideravelmente para a segurança de trânsito. Eles acham que
só dar um CNH não é razão suficiente para entrar na privacidade da personalidade da pessoa através dos testes. Alguns problemas, então. Primeiro, a avaliação realizada antes da testagem, ele questiona, mas o questionamento é só válido por lá. Será que só os motoristas perigosos são encaminhados para a testagem? Ou tem outros que não foram encaminhados? Uma questão importante. O que é mais importante? A aptidão ou a vontade de obedecer às normas? Aqui a questão que é sério, né? Argumenta-se que a maioria das pessoas é capaz de dirigir de maneira adequada, mas nem todos querem obedecer às leis. Nesses casos, testar o desempenho das capacidades, que podem ser ótimas, né? Não contribuem nada para a segurança no trânsito. É questão de não querer obedecer, de saber as coisas melhores, né? E aí que tem o problema de como o componente de vontade poderá ser analisado. Existem poucos instrumentos, se existem, né, capazes de oferir tal característica, além da resistência em vários países do uso de testes de personalidade e atitudes. Sim, outra coisa. É possível controlar os comportamentos dos motoristas com certos resultados nos testes? No máximo, vai poder fazer isso durante um período bem curtinho de tempo. Os acidentes com indivíduos são difíceis de controlar. E então, alguns substitutivos devem ser desenvolvidos e validados em relação ao critério de acidente. Testes de direção. Então, o que eles insistem muito, mas muito mesmo, é que a questão não é só ficar aplicando testes lá no seu Instituto de Psicologia, etc. Mas conferir se o comportamento do sujeito, né? Então eles querem ver o comportamento em relação aos testes. E não só ficar com os testes. Não só ficar com os baremes e dizer 60 é apto, 50 é inapto, etc. Né? Então, sair daí e verificar o comportamento. Então, um teste junto ao motorista na direção. Ver como ele dirige na cidade, ou só como ele dirige na estrada. Com o comportamento do usuário, né, da via, reflete os riscos inerentes nela. E até nem é só o motorista, também não. Os psicólogos acham que existem dimensões como desempenho, pensamentos, valores e hábitos que poderiam agir como preditores de comportamentos futuros. Essas são hipóteses que são atrás da avaliação psicológica. Agora, essas hipóteses devem ser verificadas. Não é só acreditar nisso, né? Esse raciocínio, né, tem que mostrar que esse raciocínio é certo. E só vai saber isso se o comportamento do sujeito que foi testado realmente corresponde àquilo que o teste indicou. Senão, onde está a validade da coisa? Enquanto não se prova que essas medidas substitutivas fornecem critérios confiáveis, estudos para validar testes psicológicos para motoristas sempre terão que considerar sistematicamente relatos de acidentes. Então, para validar os testes, praticamente se tem que pegar um grupo de pluriacidentados e um grupo de não acidentados, para ver, né, qual diferenciação seu teste faz entre esses dois grupos de pessoas. O caminho de avaliação deveria ser, primeiro, definir como os motoristas devem se comportar, elaborando um perfil psicológico comportamental. Se não me engano, tem um livro, um dos primeiros livros de psicologia de trânsito,
É o livro de Hoyos, Graf Hoyos, que tem um capítulo de Kleibelsberg, que trata sobre isso. Talvez seria interessante traduzir esse capítulo, né? E é como é feito na psicologia do trabalho, né? Na psicologia do trabalho, todos vocês conhecem, tem descrição, né, no perfil de cargo e análise das tarefas que tem que ser feitas dentro desse cargo, né? E assim toda uma empresa tem necessariamente, né, essa descrição dos cargos e das suas tarefas. E a mesma coisa deveria ser feita para o motorista também. Segundo, verificar se as pessoas testadas se comportam conforme o perfil e se esses comportamentos são eficientes ou não. O caminho de avaliação deveria ser analisar os resultados dos testes e dos comportamentos observados e se correspondem às expectativas. Analisar se as pessoas com resultados satisfatórios no teste têm bom êxito no seu comportamento no trânsito, né? Ou não. Então, sempre eu insisto nisso. Não basta só o teste, tem que ver o comportamento também. Senão você não tem um referencial. Você está só fazendo um trabalho burocrático e não um trabalho em que entra a observação. Então, analisar os resultados dos testes e os comportamentos observados correspondem às expectativas. Analisar se as pessoas com resultados satisfatórios no teste têm bom êxito ou não, e estudar se e até que nível as pessoas podem compensar faltas no desempenho. Mesmo assim, existem alguns problemas, né? Um problema é que os motoristas individuais são fora de controle. Não dá para ir atrás de todo mundo para ver como é que está dirigindo, né? E fiscalização no trânsito também está sendo insuficiente. Podia ser bem melhor. Apesar, nós temos 266 infrações, né, no novo código, né? Qual é o policial que sabe isso, né? Com todo mundo, se é leve, médio, grave, gravíssimo, etc. Né? Nem os policiais não sabem, né? Eles sobrecarregaram, né, no código as infrações, né? O resultado é que não são fiscalizados. Colocam uns lombadas eletrônicas, né? Então é fiscalização. Mas a própria fiscalização do código não é feita. Só uns motoqueiros que não usam capacete ou alguém que não usa o cinto de segurança. Questões difíceis a serem respondidas. O que é um bom desempenho na vida, incluindo a comunicação que se tem que dar. O que é um bom desempenho no diagnóstico de seleção em relação a esse perfil comportamental. Um bom desempenho na avaliação, teoricamente, aumenta a segurança no trânsito, e o mau desempenho tem influência negativa sobre a segurança, tem que ser verificado. O número de acidentes que as pessoas relatam é correto? Pergunta a pessoa quantos acidentes teve. Ele vai achar só os acidentes grandes, graves. Não é os pequenos acidentes que ele teve em casa, quando entrou na garagem, etc. Ele não conta. As pessoas podem aprender a mudar o comportamento. O comportamento passado não precisa ser um bom preditor para o comportamento futuro. E isso dificulta os julgamentos sobre os futuros comportamentos. Como o comportamento observado do usuário e as condições observadas de via refletem, né, refletem os riscos que a via apresenta, a via e a situação da via. Então, tem aqui uma consideração. No Brasil, a grande maioria dos psicólogos que fazem avaliação de motoristas confiam apenas nos seus testes. Poucos ganham seu tempo numa boa entrevista,
e não comparem os resultados dos seus testes com o comportamento do motorista do trânsito. Não se verifica nos motoristas com acidentes como foi o resultado de sua avaliação, que deve estar em algum arquivo do Detran. Então aí que podia-se fazer uma pesquisa no Brasil. Porque se tem os testes do sujeito, e se tem o acidente e os pluriacidentados, por que não vai procurar, né, qual é a correlação entre os resultados do teste e os acidentes que foram cometidos? Está lá milhares, dezenas, centenas de milhares de testes e não se faz nada com isso. Será que apenas 1%, aí me falaram que é 1%, né, não é apto quando temos 40 mil acidentes fatais por ano no Brasil? Algo não bate bem. Não será que está na hora de refletir se estamos trilhando o caminho certo? Esse aqui é de Reina Christ, também de Viena. Sim? Aperta mais. O que são critérios de validade? Forte, mais. Isso, mais. Certo. Diversos níveis de validade devem ser considerados quando falamos validade de diagnóstico do motorista. Quer dizer, validade é relacionada ao comportamento. Então, um lado tem o acidente fatal, ao outro lado, aí, com outro extremo, são as funções básicas, que é a acuidade visual que está ruim. Depois ele vai preencher, né, primeiro os dois que estão fora do centro e depois esse do centro. O seguinte: um motorista idoso já vamos ver que tem acidente fatal por deficiência na acuidade visual. Isso que é um estudo grande que eles fizeram com os motoristas idosos. Sim? Então, lá nessa parte, no segundo, né, tem o comportamento, o conjunto de comportamentos. São comportamentos que são perigosos e que levam facilmente ao acidente. Né? Indo para o meio do quadro, colocando à esquerda na coluna central, o conjunto de comportamentos tais como erros na ultrapassagem, mudança hesitante de pista, erros na curva, não respeitar a distância. Depois coloca lá ao lado da função principal, que é a acuidade visual, né, os outros, né, um conjunto de funções básicas. Esses conjuntos foram cientificamente verificados com percepção, concentração, reação, habilidades motoras, inteligência e personalidade. E depois ele vai preencher o centro com precondições para a direção adequada. Ele acha que o que falta é um nexo entre as capacidades e os comportamentos que são perigosos e que podem levar a acidentes. Então, como é que está a capacidade de avaliar a relevância da informação do ambiente? Como está a capacidade psicofisiológica do motorista para responder às condições ambientais, física, né, ou da direção, né? A capacidade do motorista para perceber as informações sociais, a disposição para a interação social e a capacidade para compreender o processo de interação complexa de reação à informação física e social. Seguinte: para responder às questões é necessário conhecimento e análise da história da vida. Então, o que também eles fazem muita questão, mas muita questão mesmo, de entrevista semi-estruturada, né? Então, você tem os itens e vai conversando com o sujeito sobre os vários itens, sobre sua vida, o que ele faz, etc. Vários campos de interesse devem ser abordados pela entrevista. Na Áustria e na Alemanha, essas pessoas são especialmente treinadas.
Eles têm psicólogos entrevistadores, que tem bem uma técnica de ficar insistindo com o sujeito para ele falar mais, etc. Aí, né? E assim tirar um pouco, porque às vezes o sujeito não gosta de falar, mas vai andando até, né, soltar o frango. Ao lado da entrevista pessoal sobre relato de direção, descrição de hábitos e circunstâncias de vida, valores subjetivos e prioridades, particularmente a avaliação da própria capacidade de desempenho, podem fornecer base para a avaliação dos riscos. Então você vê assim, uma quantidade de coisas, né, que não é só, né, rapidamente 10 itens e ir embora, não. Falar mesmo, conversar com o cara. Isso tem que ser uma boa entrevista. O sujeito tem que se sentir à vontade para poder falar. Senão você não consegue, né, saber o que ele faz, qual a sua maneira de viver. Então, indicadores importantes para a entrevista, a maioria de vocês já sabem, né? Família, profissão, divertimentos e hobbies, experiência, né, incidentes do trânsito, né, adaptabilidade, componentes em relação à saúde. E também insistem muito sobre álcool. Você bebe, quanto que você bebe socialmente, quanto fez por semana, etc. Você já dirigiu bêbado ou um pouco alto, etc. Vai perguntando. Consciência do estado físico, de saúde e traços gerais. Quanto a esse negócio de terapia em álcool, por isso eu perguntei isso ao Dr. Bernard, lá, se sobram só 4 pontos no seu CNH, então você recebe uma carta em casa, que você pode fazer uma terapia, né? Se você quiser fazer uma terapia, normalmente são quase 6 meses, né? Então, eles vão te dar mais 2 pontos. Aí, né, você faz terapia e o fim de terapia não é sempre para o sujeito deixar de beber, mas ele saber se controlar no beber, né? Saber até quando é que ele tem que dizer, não, basta, minha taxa é isso, já estou satisfeito, não quero beber mais. Né? Ter essa coragem de corrigir, de dirigir a sua vida, de dirigir o seu modo de beber. Sim? As conclusões que ele chegou, né, a discussão sobre a validade diagnóstico de motorista não pode se restringir simplesmente à relação entre resultados de testes e comportamentais. Isso é base, mas tem outros dados que você tem que procurar, principalmente através da entrevista. As conclusões prévias para a direção adequada são resultado de interações de capacidades, atitudes e hábitos que podem ser descritos como um conjunto de preditores favoráveis ou desfavoráveis. Dados e testes padronizados devem ser complementados com dados de outras fontes, né? Começando, né? A checagem para a validade deve levar em conta também outras coisas que eu já disse sobre a questão das entrevistas. Sim? Testes psicológicos, sim, mas de Gruber, da Universidade de Surrey, de Guildford, na Inglaterra. Predizer o comportamento é o objetivo básico da ciência psicológica. Então ele vai... Quais as suposições que fazemos para tentar predizer a segurança e qual o sucesso que devemos ter nisso? Sim? Medir a segurança. Eu vou passar isso mais rápido. Há várias maneiras para medir a segurança. Pode tocar. Toca aí. Vai adiante. Pode ir.
Então, nem sempre é fácil de ver todos os dados que informam a respeito da segurança ou da insegurança. Pode ir embora. Aqui, principalmente a fidedignidade e validade. Para uma relação genuína entre resultado do teste e segurança, o teste deve apresentar fidedignidade, que vocês todos conhecem, validade de critério, é que vê principalmente o futuro, o desempenho futuro que é previsto pelo teste. O seguinte, a validade também de conteúdo, se realmente o teste mede o que deve medir e não mede outra coisa. Seguinte, né, a validade concorrente, se o teste que você aplica correlaciona bem com outro teste que mede a mesma coisa que já foi, cuja validade já foi comprovada. Né, e tem o face validity aparente, né, que é, né, às vezes, presença de pedais, volantes, cenas, né, de trânsito no simulação não garante necessariamente maior validade. Então, prevendo a segurança, identificar os testes que apresentam relação confiável com a segurança. Essas relações devem ser verificadas em outros estudos de fidelidade, né? Verificar se outros testes semelhantes apresentam as mesmas relações, se há validade concorrente. E se estudos usaram amostras pequenas ou grandes, né, de motoristas. É importante para o teste, todo mundo sabe disso. Então, os testes, não vou contar todos os testes, mas o que eu quero mostrar, pode tocar os testes, né? Só para ver, ter uma visão assim, tempo de reação, simples, complexo, etc., né? Então, a relação inconstante com os acidentes. Incerteza quanto à preditividade de acidentes. Pode tocar. Atenção também. Teste de stop sem relação com segurança. Teste de atenção seletiva também com e sem correlação com segurança. Teste de atenção visual seletiva também, né, tem alguma correlação com risco de acidentes. A inteligência, teste de Wechsler, teste de matrizes, sem relação, né? Outros testes de Kettle, sem relação, né? Questionário de faltas cognitivas, né? Então, pode tocar. O que eu quero mostrar apenas que ele foi atrás de todas as pesquisas que foram feitas com esse teste e verificou isso com os acidentes, com os riscos, etc., né, e verificou, não tem grande resultado quanto à validade desses testes que são usados praticamente lá na Europa e eu acho que no mundo inteiro. É só que ele não tem o PMK, né? Na Europa eles não têm PMK. Então eu já insisti com o vetor para eles pelo menos traduzir o PMK em inglês, porque assim pelo menos seria um teste que no mundo inteiro poderia ser validado, né? Aí você tem testes de personalidade, né? Alguns extrovertidos, outros não, né? O TAT sem relação com acidentes, né? 16PF, reação segurança com boemismo, né? Então, praticamente ele não chegou a ter uma firmeza para dizer isso é válido, isso não é válido. O seguinte, então, teste de personalidade pode ir para o seguinte. Conclusões. Poucos testes estudados apresentam reações consistentes com segurança. Todos os testes mencionados são apenas válidos em termos convencionais. A validade de critério, validade concorrente, aparente e de conteúdo são todos baixos e imprevisíveis. A fidedignidade em geral é pobre. Acho que o meu tempo já passou. Então, tem mais alguma coisa? Mas o que eu queria primeiro dar informação que
a necessidade de a gente se reunir mais, e então por isso nós começamos de 10 a 13 de novembro vai haver o 6º Congresso Brasileiro de Psicologia de Trânsito em Campo Grande, né? Depois disso a gente espera poder fazer os congressos de 2 em 2 anos sobre psicologia de trânsito. E no ano que vem vai haver um congresso assim internacional. Depois, né, há também uma indicação assim, se fosse possível de fazer um centro de pesquisas interdisciplinar de trânsito, onde os engenheiros, os médicos, sociólogos, psicólogos, pedagogos podiam se reunir, porque não há nenhuma profissão que é sozinho capaz de resolver todo o problema de trânsito. Muito obrigado por sua atenção. Eu gostaria de agradecer a exposição do Dr. Renier e convido agora à mesa a Rita de Cássia. E como a Rita também vai usar a tela para a apresentação do trabalho dela, eu sugiro que os outros expositores, se quiserem, podem aguardar sentados. A Rita é assessora técnica do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. É coordenadora da Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente do CONTRAN, formada em Psicologia Clínica pela CEUB, no Distrito Federal, em 85, e pós-graduada em Educação para o Trânsito. No Mercosul, participou como representante do DENATRAN para a apresentação da proposta brasileira do documento Requisitos para o outorgamento das licenças profissionais de condutores. E integra o grupo de trabalho de alcoolemia do Ministério da Saúde. Isso. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao CRP 05 pelo convite e essa oportunidade de poder estar aqui levando a vocês alguns esclarecimentos a respeito da legislação de trânsito e praticamente com relação à avaliação psicológica. Então, primeiro eu só gostaria de esclarecer, tem alguns psicólogos aqui da área de trânsito, que atuam na área de trânsito. Quando eu falar em CONTRAN, DENATRAN, Câmara Temática, isso vai ser uma coisa normal para eles, né? Mas para as outras pessoas pode ser que não tenham esse conhecimento. Então, gostaria primeiro de dar uma explicação da hierarquia dessa questão do trânsito, dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. E nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo regulamentador, né, que faz a parte da regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro quando necessário. Nós temos o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo executivo de trânsito, que vai exatamente colocar em prática essa regulamentação que o CONTRAN faz a elaboração desses documentos. E também temos os DETRANs, como também órgãos executivos estaduais, que também vão estar ali colaborando com o DENATRAN na parte da execução dessa legislação. E temos as câmaras temáticas do CONTRAN, que são câmaras técnicas que vão dar um auxílio técnico, né? E o próprio DENATRAN também, ele dá esse auxílio técnico ao CONTRAN. Porque o CONTRAN ele é feito de 7 representantes de ministérios. E esses 7 representantes, eles simplesmente recebem a regulamentação pronta. Muitos deles não têm o conhecimento da área técnica do que está sendo proposto. Então, essas câmaras temáticas do CONTRAN, que são 6, e uma delas é a que eu faço a coordenação, que é a Câmara de Saúde e Meio Ambiente, e é onde a gente trata da questão da avaliação psicológica dentro dessa Câmara. Então, atualmente, nós estamos trabalhando na regulamentação, na alteração da Resolução 80, dentro da Câmara Temática. Isso parece que não é novidade, porque faz 5 anos que a gente está trabalhando nessa alteração da Resolução 80. Vamos ver se agora vai sair.
Então, só para vocês terem uma ideia como é que é esse funcionamento dentro, né, da esfera do trânsito, como é essa hierarquia, o que se propõe em cada órgão de trânsito. Eu trouxe aqui para vocês, vai ser apresentada aqui, uma história, né, da legislação de trânsito. Né? O professor Renier apresentou aqui a história, né, que vinda lá de fora. Então, procurei colocar aqui para a gente começar a ver como é que foi, como é que começou a avaliação psicológica no Brasil, qual foi essa evolução e o porquê dessa legislação e quais são os benefícios, né? O que a gente vai poder fazer, mesmo alterando a legislação atual, para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. Deixa eu ir lá para baixo para poder ver. Ficou meio pequenininha, mas acho que dá para ler, né? Bem, é só um histórico de como começou a história da avaliação psicológica aqui no Brasil. A legislação de trânsito, antigamente, era feita nos estados. Cada estado era o responsável pela sua regulamentação, de que maneira os veículos deveriam trafegar nos seus estados. E, né, com o crescimento com relação à frota, a questão de uma maior movimentação, necessidade de estradas, foi necessário que fizesse uma regulamentação nacional. Começou então em 1941, né, com o Decreto-Lei 3.651, onde foi promulgada pelo presidente Getúlio Vargas. E nessa lei de 41, em nenhum momento se tinha ou se mencionava a questão da avaliação psicológica. Só em 1943, em 46, é que foi colocado de uma maneira assim muito discreta alguma coisa sobre a questão da psicologia. O que tínhamos em 41 era só o exame médico, né? Nós sabemos que é uma profissão milenar e, como tal, já galgou o seu espaço dentro da questão do condutor e foi o primeiro a dar os seus requisitos para que também a pessoa pudesse dirigir. Como todos nós sabemos, a habilitação é uma concessão que o Estado dá. Então, ele estabelece alguns requisitos para que as pessoas possam ter essa concessão. E um dos primeiros requisitos foi a avaliação médica. E ali em 46, nós vemos que tem o exame médico e o exame técnico, que já é a questão da aprendizagem da legislação e da prática de direção. E tem, com relação ao exame médico, considerado as seguintes provas: a capacidade física e da sanidade mental. Já existia o mental aí, mas era realizado pelo psiquiatra. Era o psiquiatra que fazia a questão do mental. Próximo, por favor. Aí são os candidatos a condutor de veículos. Nas normas do exame deveriam verificar a visão, a audição, exame físico e mental de novo, né? E achei interessante colocar aqui para vocês, nessa lei, onde que fala que para os exames psíquicos deverá ser organizado um conjunto de testes a critério da junta médica, sem caráter eliminatório, até que sejam estabelecidas as medidas normais, as médias normais do perfil psicofisiológico do condutor do veículo. Aí já começa a aparecer a questão da psicologia na avaliação do condutor. E devido já a essa questão, de aparecer já essa questão do psicofisiológico, já numa outra lei, o próximo, por favor. Aí nós tem, na próxima lei, depois dessa questão do ISOP, a Fundação Getúlio Vargas cria o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, ISOP. E dentro do ISOP eles começam a fazer a avaliação do condutor para a obtenção da CNH. E foi através daí, né, no ISOP, e essa seleção era feita apenas para o condutor motorista profissional na época. Tá? Então, sempre começou a aparecer a psicologia, a questão da avaliação para o condutor profissional, só para o profissional. Então, o ISOP começou a fazer essas entrevistas e provas de aptidão e personalidade. E interessante que, e mesmo a própria avaliação psicológica no Brasil,
começou, se eu não me engano, lá por meio de 43, mais ou menos, ela deu início com a avaliação dos motoristas da questão da ferrovia. A princípio foi aplicada na ferrovia. E depois que foi estendida a questão dos condutores. E com essa proposta aí do ISOP, houve assim um encaminhamento, né? Depois de 3 anos que eles começaram a fazer essa avaliação, eles fizeram essa proposta para o CONTRAN, que é a questão da avaliação psicológica. O próximo, por favor. Então, na sessão, na ata da 17ª sessão extraordinária, realizada em 8 de janeiro de 53, chega um processo do ISOP propondo a avaliação psicológica para os condutores. Então, já baseado nesse trabalho que eles faziam lá dentro do ISOP, né? E com essa proposição, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, resolve baixar uma portaria que tomou o número de 262 de 53, onde a obrigatoriedade do exame psicotécnico para condutores de veículos automotores a explosão. Mas mesmo assim aí é a questão do condutor profissional. Essa avaliação é para o condutor profissional. Próximo, por favor. Aquela resolução ali, eu tentei achar lá dentro do CONTRAN, não encontrei essa resolução, para poder ver o que constava com relação, qual eram as aptidões que eram necessárias para o condutor. Só encontrei a resolução já de 353 de 62, publicada em 13/4/62, onde ele coloca a avaliação psicológica dentro do exame médico, tá? Onde fala, né? O exame de habilitação, o exame médico será satisfeito atender às condições mínimas previstas no anexo referente com as seguintes prescrições acerca do exame psicotécnico, que aí na época era chamada o exame psicotécnico, né? Aí dentro dessas especificações, ele coloca: deverão os candidatos ser submetidos no mínimo aos seguintes testes: personalidade, né? O miocinético, já o PMK, isso porque o próprio ISOP já aplicava esse teste com relação à primeira habilitação que eles começaram a fazer. E começa daí a questão do PMK ser aplicado para os condutores. E aptidões específicas com provas de atenção difusa, avaliação de velocidade em marcha e visão noturna. Essas eram o que deveria ser avaliado no candidato com relação à avaliação psicológica. E tem a questão também, toda vez onde, né, que eles botam nas circunscrições de trânsito autorizadas a expedição do CNH e nas capitais, e que não existirem recursos para exame psicotécnico, este será substituído por laudo do psiquiatra, atestando sanidade mental para dirigir veículo automotor. Então, sempre no estado onde não havia condições, ou não tinha uma equipe de psicólogos para fazer essa parte, era o psiquiatra que mais uma vez assumia para fazer a avaliação. Próxima, por favor. E nós vemos aí que em 62, né, é o reconhecimento da psicologia como profissão. Então nós podemos ver que, né, antes de 62, antes do reconhecimento da profissão, o psicólogo já atuava na área de trânsito, como o professor Renier mesmo falou. Ele já atuava na área de trânsito antes do reconhecimento da profissão aqui no Brasil. Então, em 62 é reconhecido, e antes disso, nós vemos já os psicólogos trabalharem na área da habilitação do condutor. Próximo, por favor. E aí surge o Código de 66, né, promulgado pelo então presidente Humberto Castelo Branco. O Código de 66, e mesmo antes com relação aos outros exames, aí começa a questão, não existia a questão da renovação, nem para o médico, nem para o psicólogo, era aquela questão, a pessoa tirava a carteira e depois de 40 anos, né, ela fazia a renovação do exame. Então não existia a figura da renovação nem do médico psicólogo. Era aquela carteira, né, 40 anos de você tinha saúde perfeita para tudo. Então, já no Código 66, e consta um artigo, né, específico que fala que aos condutores de veículos de transporte coletivos e de escolares e aos de carga, quando destinados a inflamáveis, explosivos e material físsil,
bem como aos de veículos com capacidade de 6 ou mais toneladas, será exigido exame psicotécnico. Então, é só nessas condições também, de novo, que eram aplicadas a avaliação psicológica. Aí, de novo, a questão, né, que o exame poderá ser substituído por outro equivalente, enquanto não houver aparelhagem necessária, ficando, em tal caso, sua validade restrita à área de estado ou do território em que se realize. Aí, no artigo 3º, tem que os exames psicotécnicos poderão ser estendidos pelo CONTRAN a todas as categorias de motoristas, à medida que as repartições de trânsito estejam aparelhadas para esse fim. Nessa época, se eu não me engano, parece que era só o DETRAN de Minas Gerais que tinha as condições necessárias para realizar os exames. Então, conforme os estados conseguiam se aparelhar para a aplicação dos exames, poderia ser estendido às demais categorias. Do contrário, não. Ficaria restrito a essa questão, praticamente da questão profissional, que era motorista com relação a passageiros e cargas. A próxima. Em 67, existe uma modificação do código, que era chamado Código Nacional de Trânsito, né? Onde é modificado, coloca que será exigido exame psicotécnico aos condutores de transporte coletivo e aos de cargas perigosas. Ou seja, uma modificação, um retrocesso, né, com relação a essa questão. Aí fica a cargo também com relação do CONTRAN a essa questão da avaliação também. Existe um vai e vem com relação ao exame psicológico, né, que fica muito confuso nessas questões. No próximo. No decreto de 62, é, 16 de 68, aprova o regulamento do Código. Antigamente, o Código Nacional de Trânsito tinha o seu texto e era necessário que fizesse a regulamentação com relação aos seus artigos. E, além das resoluções, existia essa questão da regulamentação dos artigos, e onde ficou constatado um artigo específico para o psicotécnico, né? Os candidatos à obtenção da CNH sujeitar-se-ão aos seguintes exames na ordem que vão indicados: a sanidade física e mental e o psicotécnico, quando exigido neste regulamento ou resolução do CONTRAN. Então, mais uma vez, aparece a especificação, colocando separado a avaliação psicológica com relação ao exame médico. Próximo. E aí nós vemos com relação à obrigatoriedade já também da avaliação psicológica para os diretores e instrutores de autoescolas, onde era necessário que fizesse o psicotécnico para fins pedagógicos, ou seja, todo instrutor ou examinador de autoescola tinha a obrigatoriedade de fazer a avaliação psicológica, do contrário, não poderia exercer a atividade, né? Teria que ser aprovado no exame para poder exercer a sua atividade. Próximo, por favor. Na resolução 70, né, de 432 de 70, ela regula a obrigatoriedade dos exames psicotécnicos em todo o território nacional, onde existe a obrigatoriedade do exame em todo o território. Aí nós vemos aí pela primeira vez ser citada a questão do nível mental, tá, para avaliação psicológica, onde fala, né, ele vai exigido na renovação, condutor de qualquer categoria envolvido em acidente de trânsito. Já é um passo à frente com relação à avaliação psicológica, onde todos os condutores envolvidos em acidentes de trânsito deveriam estar fazendo também a avaliação. E é quando eu falei, né, deveria avaliar a personalidade, o nível mental, a identificação de cores, percepção de forma, coordenação bimanual. Nós vemos aí algumas atribuições também que ficam meio confusas, que parece que as pessoas pegaram, simplesmente copiaram algumas coisas que estavam descritas na avaliação médica e foi colocado ali para o psicólogo fazer. Prestem bem atenção. O psicólogo tinha que fazer também acuidade visual, percepção de profundidade, visão noturna de resistência ao ofuscamento, acuidade auditiva, campo visual, força manual e de dorso. Isso tudo são características do exame médico. Então, é a questão de se copiar. Não se tinha muito, né? Não sei com relação à experiência das pessoas que fizeram essa legislação na época, e simplesmente copiaram algumas questões da avaliação médica e colocaram dentro da psicologia.
E os resultados não aparecem ali, não sei se ficou cortado, tinha os resultados já aptos, inaptos temporários e tinha o inapto. Então, foi a primeira realmente detalhamento do exame psicológico, foi dentro dessa resolução de 70. Próximo, por favor. Aí nós vemos aí que resolução 304/70 estabelece normas para instalação e funcionamento de escolas. É uma resolução mais completa com relação à formação do condutor. E tem um capítulo específico do exame psicotécnico. E é obrigatório para todas as categorias. Volta a questão da obrigatoriedade para todas as categorias. Aí tem, de novo aparece a personalidade e o mental desaparece aí. Né? Atenção difusa para avaliar as reações de multiestímulos auditivos e visuais, aptidões percepto-racionais, coordenação psicomotora, descoordenação de movimentos diferentes, né? Inibição retroativa, rapidez de reações, distribuição de atenção. E aqui aparece uma coisa interessante com relação aos resultados. Tem um inapto definitivamente. A pessoa, que coisa mais, né? Assim, bem realmente taxativa, mas é um absurdo. Assim, a pessoa era inapta definitivamente, ela não podia mais, né, ter a opção de requerer sua carteira de novo. Mas certo que quando se dava o inapto definitivamente, a pessoa poderia recorrer ao CONTRAN com relação a essa questão. Mas se fosse constatado que ele era inapto definitivo, ele não poderia mais dirigir. Uma coisa assim bem radical, né, com relação a essa legislação. Próxima. A 564/80, e que com relação aos condutores também, praticamente ela repete toda a questão, o que deve ser avaliado no exame, e com uma modificação, né? E tinha a questão, olha aqui que interessante, aqui, pelas clínicas registradas no CRP e credenciadas pelo diretor de trânsito, ou seja, antigamente, para a pessoa ser credenciada, para poder fazer exame para habilitação, o psicólogo, ele tinha que ser credenciado no CRP e pelo DETRAN. Então, a clínica tinha que ter seu credenciamento dentro do CRP. E aqui some a questão do inapto definitivamente, né? Aquele absurdo que estava na outra assumiu nessa resolução. A próxima, por favor. Aí está a figura do professor Renier, né? E o Conselho Federal de Psicologia em 81. Ele cria uma comissão especial de exame psicológico sob a presidência do professor Renier, e tendo como membros os psicólogos Efraim e o Coleta, com o propósito de oferecer ao CONTRAN dados e critérios em relação ao exame psicológico para condutores, como proposta de reformulação da normativa vigente à época. Então, a partir daí, foi feita realmente uma comissão de psicólogos que se sentaram e foram ver o que realmente era preciso para avaliação psicológica, né? Um estudo dos psicólogos. E como o doutor Renier apresentou, ele dá uma importância muito grande com relação à entrevista. E nós vimos que nenhuma delas, nas resoluções anteriores, aparece a entrevista. Aparecia assim, a entrevista do PMK. Aquela entrevistazinha básica que as pessoas fazem com relação ao PMK é só aquilo, nada mais. Mas nenhuma delas está especificada a questão da entrevista. Com esse grupo é feita uma reformulação na legislação. Próximo, por favor. Aí já na 680, de 87, estabelece normas para a formação de condutores de veículos automotores. É onde aparece a entrevista psicológica. Tá? E volta a questão do nível mental de novo para a resolução. E também estende tanto para a obtenção, como para diretores, instrutores, examinadores de trânsito. Né? Os resultados são o mesmo, é o inapto, é o apto, o inapto temporário e o inapto. Né? E também aparece a obrigatoriedade na renovação das categorias C e D e os condutores também envolvidos em acidentes de trânsito. Próximo, por favor. Aí a 734, eu acredito que muitos aqui também já trabalharam com a 734. Na 734 continua a questão do nível mental,
tá? E é estendido também porque apareceu depois a categoria E. Então, também na renovação das categorias CD, o E, os condutores envolvidos em acidente de trânsito, do qual resultam em vítimas. E a resolução 634 ficou um bom tempo, né, em vigência. E depois dela nós tivemos, a próxima, por favor. A Lei 9.503, de 97, onde foi vetada a avaliação psicológica, né? E foi uma correria com relação a isso, porque os psicólogos ficaram sabendo na última hora que a avaliação psicológica tinha sido vetada. E segundo algumas pessoas conhecidas minhas que estão lá que eu trabalho no CONTRAN, na Câmara Temática, dizem que foram os médicos que ligaram para o psicólogo no dia falando, olha, foi vetada a avaliação psicológica para os condutores. E isso nós temos várias conversas do porquê que foi vetada, né? Uns dizem porque os políticos não queriam, outros afirmam dentro da própria justificativa que existia uma indicação, contraindicação do Ministério da Justiça. Procuramos essa justificativa dentro do Ministério da Justiça e ela não existe. Não tem nada com relação à avaliação psicológica. E também dizem, né, a questão de um lobby que foi feito contra a avaliação psicológica por os outros técnicos de outras áreas. Então, a gente não sabe bem o que aconteceu. Mas só que não existe um documento dentro do CONTRAN, dentro do Ministério da Justiça, que justifique a vetação da avaliação psicológica no Código de 97. Próximo, por favor. E com essa questão da vetação da avaliação psicológica, o pessoal começa a se movimentar e conseguem fazer a 9.602, onde volta a avaliação psicológica para a primeira habilitação. Ela volta de novo, mas só para a primeira habilitação, enquanto que o exame médico é obrigatório na renovação de todas as categorias. Ele fala que vai ser a primeira habilitação, incluirá a avaliação psicológica preliminar e complementar ao referido exame. Então, é aí que o exame, a avaliação psicológica, volta de novo com relação aos exames do condutor. O próximo. Depois da Lei de 9.602, aparece a primeira resolução que vai regulamentar a questão da avaliação psicológica, né? E é a resolução 51, onde fala, né, que dispõe sobre exames de aptidão física e mental e os exames de avaliação psicológica, inciso 1 do artigo 147. Então, essa é a primeira resolução que vai reger de que maneira deveria ser feita a avaliação psicológica. Depois da 51, que foi em 98, nós temos a 80. Próximo. Aí fala, assim, tem uma especificação com relação a 51, ficou muito pequena, onde existe uma especificação com relação a algumas categorias. O que deveria ser medido nessas categorias, né? Que foi um questionamento com relação a percentis para a categoria A e B, outros para CD e E, com relação à área prática também, a B, CD e E, e depois isso, futuramente na 80, foi retirada. Que foi o questionamento, né? Baseado em quê? Né? Em que estatísticas, em que estudos foram feitas essa discriminação com relação à categoria? Por quê? E qual a diferenciação dos testes para essas categorias? Então, não se tinha essa explicação. E aparece também nessa resolução 51 a questão do inapto temporariamente, que ficou uma coisa morta. Não tinha um porquê de colocar essa questão do inapto temporariamente nessa resolução. Aí, depois dessa daí, veio a 80, próximo. E trata, né, com relação o que deve ser aferido, a área percepto-racional, motor e nível mental, área de equilíbrio psíquico, habilidades específicas. O resultado ainda continua com a questão do inapto temporariamente, e aí aparece o curso de capacitação para o psicólogo, né, exatamente nessa resolução. Essa resolução, a Câmara Temática de Saúde, foi a primeira Câmara a ser composta no CONTRAN. E eu fui chamada para presidir essa Câmara, mas essa Câmara foi constituída especificamente para alterar a 51. E na época eu não fiquei sabendo o porquê dessa alteração. Mais tarde eu fiquei sabendo com relação à questão do Mercosul. Havia um acordo feito do Brasil com o Mercosul,
onde foi apresentada uma proposta pelos outros países, Argentina, Paraguai, Uruguai, e era necessário adequar a nossa legislação ao acordo que tinha sido feito com o Mercosul. Mas em nenhum momento eu fiquei sabendo disso. Quem tinha essas informações eram os médicos, eram os únicos que sabiam disso. Porque, na época, a pessoa que presidia, meu tempo já está estourado, a pessoa que presidia o CONTRAN, inclusive foi representando o DENATRAN a uma associação médica no encontro do Mercosul, né? E lá, dentro dessa resolução do Mercosul, voltava a questão do psiquiatra estar assinando o laudo médico, né? Porque nos outros países não existia a regulamentação da profissão do psicólogo. E quando chegou no Brasil, voltava a questão do psiquiatra estar fazendo de novo a avaliação psicológica. Aí foi elaborada a resolução 80, foi solicitado pessoas que foram, a Câmara foi composta por pessoas indicadas pelo diretor, e se fez a resolução 80, e mesmo assim a gente sabe que tem muitos erros com relação a essa questão. Mas deu para fazer, deu para estruturar, mas desde 98, 2000, a gente vem tentando modificar a resolução 80. E os senhores, não sei se os senhores acompanharam, mas o DENATRAN, nesses 5 anos, 6 anos de novo código, trocou 11 vezes de diretor. E aí ficou uma coisa impossível de se trabalhar, né? A gente tentava trabalhar, alterar a resolução, aí chegava outro diretor, ou então começa tudo de novo, a gente terminava um trabalho, encaminhava para o CONTRAN, e a coisa voltava, e assim foi. E agora, recentemente, com o novo governo, tivemos a sorte, pelo menos, já está mais de um ano o diretor lá dentro, né? E a gente está conseguindo trabalhar na resolução. Estamos correndo para ver se a gente consegue apresentar essa nova proposta de alteração da resolução e seja aprovada logo, antes que, né, aconteça alguma coisa e a gente não tenha a continuidade com relação à direção e fique difícil trabalhar. A próxima, e depois dessa daí, nós temos a 10.350. É um problema essa lei. Porque nem nós lá dentro do DENATRAN ficamos sabendo dessa lei. Nós ficamos sabendo na hora que saiu e foi apresentada, né? Não houve nenhuma consulta com relação ao rua de trânsito. Houve um lobby de alguns especialistas que foram lá dentro e apresentaram isso, e por influência de alguns políticos conseguiu que saísse essa lei, 10.350. Só em vez de a pessoa aproveitar a oportunidade e colocar de uma vez as categorias C, D e E para renovação, ela coloca só aquelas que exercem atividade remunerada. Isso está dando um problema danado nos estados, porque tem estado que está aplicando, né? A pessoa vai lá, preenche um formulário dizendo que exerce atividade remunerada, aí é encaminhada para fazer o exame. Se ela resolver falar que não exerce, ela não precisa fazer o exame, né? Mesma coisa com relação ao que o doutor Renier colocou, a fiscalização é precária. Se hoje, né, me param na fiscalização e eu fiz a minha renovação ontem, eles falam, mas você está dirigindo, você exerce atividade remunerada? Não, mas eu comecei ontem. Então, só na minha renovação de novo que eu teria que fazer a avaliação psicológica. Então, ficou uma lei assim que realmente para aplicar vai ser muito difícil. Então, baseado em tudo com isso que nós colocamos, com relação à história da psicologia, deu para perceber que com relação às questões das avaliações, do que deve ser avaliado, não se mudou muita coisa, né? Pouca coisa mudou com relação a algumas coisas que foram colocadas com relação à entrevista, mas mesmo assim, entrevista a gente sabe que tem muitos profissionais que continuam fazendo aquela entrevistinha só de preencher, né? Utiliza, né, álcool, é isso, aquilo e mais nada, né? Não faz, como o doutor Renier falou, realmente um estudo, uma conversa mais detalhada sobre o que poderia estar trazendo de problemas com relação ao condutor. A próxima... Rita, estourado. Infelizmente a gente está encerrando, né? Eu pediria que você concluísse e depois no debate você pode trazer novas informações. Correndo aqui. Só para provocar vocês, com relação à exigência de uma regulamentação, é a questão que existe no Código de Trânsito Brasileiro, né? O trânsito em condições seguras e um direito de todos, um dever de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E é uma prioridade na defesa da vida, na preservação da saúde e do meio ambiente.
Nós temos esse comprometimento, os psicólogos têm esse comprometimento com relação à qualidade de vida das pessoas, né? Com relação à questão dos acidentes, o que está acontecendo. A questão dos acidentes é uma questão de saúde pública hoje em dia. O porquê que acontece tantos acidentes? A próxima. Aí tem para vocês uma estatística triste com relação à realidade dos acidentes hoje em dia. Temos aqui, ó, 300 mil acidentes com vítimas, anual isso, tá? 350 mil feridos, 30 mil mortos, o professor René botou como 40 mil, mas vai mais de 40 mil, 30 mil é se contando as pessoas que têm óbito no local do acidente. Se não se faz o acompanhamento, não tem estatística do acompanhamento. Se fizesse um acompanhamento, subiria tranquilamente para mais de 50 mil. Tranquilamente. E o índice, né, nos países mais desenvolvidos, o índice é 18 mortes para cada 100 mil habitantes. Enquanto que nos países desenvolvidos, o índice é de 11 mil mortes. Próximo, por favor. Aqui são os custos desses acidentes de trânsito. Essa estatística aí foi do estudo do IPEA com a NTP, que foi financiado, né, uma parte pelo Denatran, onde se constatou que 5,3 bilhões anuais são gastos com relação a acidentes de trânsito apenas nos aglomerados urbanos. Se estendendo isso para o restante das cidades, sobe para 10 bilhões os custos. Isso é um desperdício de dinheiro, né? Isso poderia estar sendo evitado. E aí é a questão com relação à avaliação psicológica. Praticamente conduzir é uma questão do comportamento. E sabemos que o acidente de trânsito é, na sua maioria das vezes, uma questão de erro humano. Então, o que nós estamos avaliando? Por que nós estamos avaliando? O que a gente tem que avaliar para evitar esse número, né, absurdo com relação ao acidente, que parece que é uma coisa normal. Hoje em dia se fala que morrem 30 mil pessoas no trânsito, e as pessoas consideram isso uma coisa normal, ninguém se assusta com isso. Enquanto que existe um atentado nos Estados Unidos, morre 2 mil pessoas, fica todo mundo apavorado. E no Brasil é em média de 50 mil pessoas por ano. Qual a nossa função nisso? O que a gente está errando com relação à avaliação psicológica? Né? É mais com relação à avaliação psicológica do que uma avaliação médica. O médico ali é o físico, está visível. Enquanto a avaliação psicológica não, é uma coisa que tem que ir a fundo, procurar saber o que está ocasionando isso. Tá? É só uma reflexão com relação a essas questões. Desculpa eu me exceder aí o tempo. Obrigada, gente. Eu chamaria à mesa a psicóloga Esther Eskenazi. Ela é chefe do Serviço de Psicologia da Divisão Médica e Psicologia do Detran do Rio de Janeiro. Já vão se retirar. Bom, então eu vou fazer a entrega aqui do certificado por conta da necessidade de horário do professor Renier e da Rita, né? Agradecendo muitíssimo a exposição e as informações trazidas por ambos, né? Por favor. Correto. Bom, então, com a palavra, a psicóloga Esther. Bom, boa tarde, para todos. O que eu ia falar, muita coisa já foi dita aqui.
mas, como representante do DETRAN, eu vou dar algumas coordenadas com referência à avaliação que acontece na perícia da instituição, onde os candidatos que chegam nessa perícia, elas estão vindo de clínicas que já foram testados 2 vezes nas clínicas e vão para uma perícia. Bom, uma das coisas que a gente procura orientar aos profissionais, que são quase, acho que 800 aproximadamente, que trabalham em função do DETRAN, né, em termos da avaliação psicológica. E uma das coisas que a gente reforça é exatamente a entrevista, uma coisa que já foi falada aqui várias vezes. E nós sempre pedimos que essas entrevistas devem ser registradas. Por quê? Porque é através dessa entrevista que você escolhe mais dados, além dos testes. Os testes, às vezes, eles apresentam um resultado, porém, na entrevista, vocês conseguem detectar respostas para várias dificuldades que existiram dentro do teste. Então, a polêmica, pelo que se sabe, era com referência aos testes, propriamente dito. Então, o questionamento que eu vou levar vai ser nesse sentido, porque os 2 palestrantes já falaram muita coisa do qual eu ia falar, porém, estatisticamente, para a gente, para vocês terem noção de como funciona o teste. Uma das pessoas, o motorista, quer dizer, o usuário, ele vai para uma clínica, ele presta o exame, cada profissional tem a sua formação e, às vezes, ele não é bem sucedido no teste, tem um prazo mínimo de 15 dias para retornar à clínica, ou um prazo maior, o mínimo é de 15 dias, e dali depois, ele não sendo bem sucedido, ele é encaminhado para a perícia psicológica que é realizado no DETRAN. Só o DETRAN realiza, porque todos são especialistas em trânsito. Todos os profissionais que atuam dentro do DETRAN são especialistas de trânsito. São eles que fazem a perícia. Caso o candidato na perícia, ele também não seja bem sucedido, numa última instância, existe uma junta. E é essa junta que pode dar uma definição de um inapto. Como foi dito anteriormente, os resultados hoje é o apto com restrição. Esse apto com restrição, ele se refere que o candidato pode estar apto apenas por os 2 anos e ter que novamente ser avaliado. Tem o inapto temporário, que é aquilo que a clínica passa e é aquilo que também, a princípio, ocorre na perícia. Se durante um tempo ele continua como inapto temporário e ele não cumpre as exigências, é dado um prazo maior. E daí vai se dando, sendo que aquele que insiste, mas porém tem algum problema de epilepsia, de histeria, enfim, uma série de dados, distúrbios que o candidato apresente, então é feita uma junta. E nessa junta ela é constituída de 2 especialistas de trânsito, mais um psiquiatra. Aí sim, essa junta é quem vai definir ou dar um parâmetro quanto tempo esse candidato estará inapto, tá? Aí sim é que é dado inapto. Na estatística que nós temos da perícia, foram atendidos até o mês de julho 3.294 pessoas, ou seja, 3.294 pessoas se inscreveram na perícia para submeterem ao exame por não terem sido aprovados nas clínicas. Desse quantitativo, 1.540 foram dados aptos na perícia. Não importa se foi no primeira testagem ou numa segunda, mas eles foram aptos. E o restante, que é 1.760, foram dados pela perícia como inaptos temporários. Dentre esses inaptos temporários,
nós temos os encaminhamentos de psicoterapia, de neurologista, de psiquiatra e até mesmo a perícia médica. Então, aí sim, esse é o auxílio que a perícia psicológica utiliza caso haja necessidade. Bom, sendo que, dentro desse quantitativo, apenas 60% retorna para continuar os exames para o CNH. Os demais 40% desistem de tirar a habilitação. Então, não retornam, a gente não sabe o porquê, mas enfim, eles não retornam. Ou às vezes retornam 2, 3 anos depois. Às vezes deixam transcorrer o prazo que permite que a habilitação, as taxas deles percam a validade para eles começarem tudo de novo. Então nós temos a diferenciação dos passivos e daqueles que são os novos que estão sendo encaminhados pelas clínicas. Uma outra coisa importante com referência às testagens é que quando se faz um teste, você não tem, a princípio, noção da dificuldade desse candidato. Você não sabe qual é a condição emocional dele. Então, a entrevista se torna importante, porque é nela que você vai identificar os dados que são as variáveis dele. Se ele está cansado, se ele se alimentou, se na família dele está com problema, se ele está com problema financeiro e assim por diante. Essas são variáveis que o fator humano dão na hora de uma avaliação. Então, realmente, se faz necessário que a gente pense sobre a validade rígida dos testes, né? Algumas pessoas, quando avaliam, tipo, é um. Não dá para ser é um. É um, mas pode ser, de repente, meio. Ou seja, não pode pegar, o percentil é esse. Então, se ele no percentil não cumpriu aquilo, ele está eliminado. Não pode ser assim. A gente precisa, primeiro, verificar o porquê daquele percentil. Por que que ele está abaixo? E a entrevista ela é feita para isso. Não está comprovado que essas pessoas que foram dadas inaptas temporariamente, que depois elas vieram a ser aptas, que elas sejam causadoras de acidente. Não existe, a princípio, essa correlação. O que tem que se levar em conta é que algumas pessoas, elas são inaptas na testagem, mais à frente elas são aptas e eles são excelentes motoristas. Então, isso faz com que a gente tenha que pensar novamente sobre as testagens. Algumas mudanças estão sendo feitas no sistema do DETRAN, com referência às clínicas, para nós mudarmos o critério de avaliação. Ou seja, se antes nós tínhamos no sistema a área personalidade, indicado ou contraindicado, atenção difusa, inferior, médio, superior. Isso está sendo retirado do sistema e está sendo introduzido, entre hoje e amanhã, provavelmente, um novo sistema onde vai abranger as áreas exatamente de acordo com a resolução. Então, vai ser a área percepto-motora reacional, vai ser o nível mental, vai ser as habilidades específicas. Por que dessa modificação? Essa modificação está sendo feita com o intuito de que o psicólogo pense antes de passar o resultado. Ou seja, ele vai avaliar não um único teste, ele vai se utilizar de todos os elementos que ele se acha necessário para definir a área. Então, ele, quando estiver passando um resultado, ele vai estar dizendo se aquela pessoa está comprometida ou não na área percepto-reacional-motora. Se ele está comprometido nas habilidades específicas. Ou seja, o profissional terá que ter mais habilidade de lidar com os testes, todos aqueles que foram dados pelo Conselho, né, aqueles que existem, que todos estão aí com a cartilha. Nenhum dos testes que são tidos ainda como desfavoráveis devem ser usados. A gente sabe, infelizmente, que alguns profissionais precisam fazer
vamos dizer assim, uma reciclagem, porque acham que podem utilizar os testes que foram dados desfavoráveis, por maior que seja a fiscalização da instituição. São 400 clínicas aproximadamente, e é praticamente impossível que a gente saiba o que as 400 clínicas estão fazendo por dia, né? Existem algumas coisas erradas que os próprios colegas denunciam, e em consequência disso, a gente, quando possível, a gente comunica ao Conselho também. Agora, depende muito de vocês em termos de prestarem, por mais que o DETRAN tenha a vistoria e a fiscalização, para que se faça da nossa profissão uma profissão de peso, porque a psicologia de trânsito ela é nova, os especialistas são novos, os capacitados são novos, isso faz com que a gente possa dar força, a partir do momento que o grupo se prontificar a trabalhar direito, se as pessoas se empenharem vamos dizer assim, a desenvolverem melhor para poder ter um maior peso e ser reconhecido de fato o nosso trabalho. Uma das coisas também importantes é que quando a relação de acidente, ela não depende apenas do motorista. Tem várias coisas que levam, às vezes, a ocorrer um acidente. São as vias, o tumulto, são os buracos, são as situações, as partes externas todas, elas dão peso que interfere no motorista. Às vezes o candidato, ele passou no primeiro exame, fez tudo direitinho, é um bom motorista, mas se ele estiver passando por uma dificuldade financeira, ou ele não se alimentou direito, ou ele não dorme direito, enfim, ele esteja com outras variáveis, ou as variáveis externas, ele pode causar um acidente. Então, até que ponto os testes que nós fazemos, aquilo que nós trabalhamos, de fato, consegue comprovar de que aquela pessoa vai levar a um acidente ou não? Essas variáveis externas, a gente não tem o controle. Nenhum de nós temos esse controle. Então, realmente, acho que nós devemos pensar uma das melhores formas para a gente avaliar a posição do motorista, onde a gente sabe que o índice de acidentes hoje é muito alto, o índice maior, a faixa etária, é acima de 18 anos, é uma faixa de 18 a 26 anos, é a faixa dos jovens, onde o índice de mortalidade está sendo grande nos acidentes. E são os carros possantes, e infelizmente a parte social, ela tem o seu peso, que são os carros possantes, cada vez mais possantes, a parte narcisista das pessoas, todos nós temos um pouquinho, e isso faz com que você queira ter um carro moderno, equipado e pé na tábua. Além disso, uma das variáveis maiores também é o uso da bebida alcoólica e das drogas. E isso é difícil. Aquele profissional que não desenvolve uma entrevista, fica mais difícil de vocês detectarem na testagem. Se vocês não conversarem, não levantarem, não checarem, não instigarem numa entrevista, vai ser difícil você verificar se ele está usando as drogas, a não ser que ele esteja drogado ali na hora quando vocês estiverem fazendo alguma coisa. Porque se o candidato, ele não declara para vocês numa entrevista, num questionário que geralmente vocês fazem na frente da testagem, usa drogas? Uso. E se ele quiser dizer, ele não usa. Se ele na hora ele não está usando as drogas, você não vai conseguir detectar, só se ele falar para você. Agora, numa entrevista muito bem feita, no qual acho que as pessoas que têm dificuldade devem procurar ler, é que a entrevista te dá margem de você verificar se em algum momento o uso da droga está presente. E o uso de bebida alcoólica, a extensão do uso. Porque qualquer candidato que vocês forem perguntar, você usa bebida alcoólica? Não, senhora, só uma cervejinha. Aí vai dizer, só socialmente. Todo mundo só fala que só bebe social, ninguém diz que bebe para cair ali na esquina. Não tem um. Todos dizem que bebe social. Só que quando você faz uma entrevista com mais dados, o que vai acontecer? Você pergunta, quanto é esse social? Aí ele vai falar 5, 6, e aí vai. Se ele não falar no primeiro 20,
Quer dizer, ele só vai falar para vocês se vocês souberem fazer o ir e vir numa entrevista. Ele não vai falar de primeiro momento. De primeiro momento ele vai falar, tudo que eu falar ela vai me reprovar. Então, isso são dados, são parâmetros importantes. Os testes em si são válidos? Óbvio que são. Desde 1951 se fazia testes para motorista, como já foi falado. Só que eram testes que eram para atividades profissionais, não para motorista. Mas era usado. E assim foi se aperfeiçoando, foi se tentando, pelo que vocês escutaram a Rita falar. Quer dizer, ir e vir, várias vezes o psicológico vai e volta, toda hora ele é questionado. Mas ele é questionado por causa disso. Por quê? Porque toda vez quando está atrapalhando um pouquinho, aí trava. Não vai ter mais, vai ter, não vai ter. Se vocês verificarem, a gente não tem uma certa estabilidade sobre o nosso trabalho, né? E o fator humano, ele é o protagonista direto do trânsito. Quer dizer, tudo... Por que o fator humano? Não é só o motorista. Porque o motorista, ele também é pedestre. E ele também não obedece nada. As regras, toda vez quando você fala o cinto de segurança, vamos colocar o cinto de segurança, faz-se a campanha para o cinto de segurança. Todo mundo começa a usar. Daqui a pouco não tem a fiscalização. Ninguém usa mais. Porque, aconteceu um acidente, deu Ibope, então todo mundo começa a usar o cinto de segurança de novo. Aí o pedestre atropela o carro. Também ninguém fala que o pedestre atropela o carro, né? Porque às vezes acontece, né? O pedestre não está andando na faixa, mas não acontece nada com o pedestre. Só que o pedestre também um motorista. Então isso são coisas que são variáveis e que a gente tem que refletir. Até que ponto o nosso trabalho, ele realmente está com peso. Se os testes que hoje nós temos, um dos problemas maiores, que até o momento não foi falado, lá vou eu levantar o braseiro, é sobre os testes da parte motora. Então isso é uma coisa que eu sei que vários que estão aqui gostariam de falar. Então, de fato, nós estamos limitados. Em algumas coisas nós estamos limitadas. E a entrevista, torno a dizer, ela é um meio para poder amenizar as nossas dificuldades em termos dos testes. Os testes, cada um deve utilizar aquilo que melhor se identifica. Não adianta ninguém falar assim, é melhor você usar o HTP, ou o TAT, ou o Rochat. Enfim, o teste que você... determinar. Não se pode determinar. Cada profissional tem que procurar se identificar com o teste. Tem que saber dominar o teste e daí fazer uso dele. Então, não adianta a gente ditar as regras de uma forma que eu vou falar, você tem que fazer assim. Eu posso dar as regras básicas, no qual vocês podem saber o mínimo que o motorista tem que ter. Isso não quer dizer que a gente esteja acertando. Pelo menos a gente procura errar menos. Então, as normas que o Detran, quer dizer, de uma certa maneira, que seria eu, né, porque eu sou a chefe do Serviço de Psicologia, tento pressionar que os psicólogos cumpram, é com o intuito de que haja o menor número de erros. A gente recebe inúmeras reclamações dos profissionais, e isso é uma coisa séria, porque eles reclamam que os profissionais não estão atendendo direito, que os profissionais estão atendendo com grosseria, diz que manda o recepcionista dar resultado e fala que não vai explicar nada porque não é obrigação. Isso, olha só, são 800 profissionais que eu lido dentro dessa situação como chefe de serviço do Detran. E, infelizmente, a gente se depara com vários profissionais mal formados. E isso é uma coisa que a gente tem que questionar também. Na época que eu cursava a universidade, era obrigatória a aplicação de testes. Você tinha que fazer a cadeira de aplicação de testes. 1 ano e meio eu fiz a aplicação de testes. Hoje eu acho que ela é eletiva. Você pega se você quiser.
Então, muitos profissionais das clínicas, eles, vamos dizer assim, aprenderam o teste pelo manual e estão corrigindo pelo manual. Só que se você não tem um tipo de orientação, faz com que você avalie errado. E na hora quando se faz essas reuniões com o intuito de ajudar esses profissionais, não vou lá não, para que eu vou lá? E fica, não, vou pegar com o vizinho, vou pegar com o outro, o cara da outra clínica já sabe. Infelizmente isso acontece, então isso é questão da ética também, gente. Vocês têm que procurar se esforçar, colaborar, todo mundo fazer a sua presença. E aqueles que pretendem, vamos dizer assim, desenvolver algum tipo de pesquisa sobre essa área, existem algumas ideias. Por exemplo, deve-se fazer um levantamento sobre as causas dos acidentes, porque nem sempre o culpado é o motorista. Então, quando em alguma ocorrência registrada de acidente de trânsito, se não se encontra nenhuma justificativa, fala-se que é um motorista. Mas às vezes não é ele. Às vezes são as condições, iluminação, sinalização, condições da estrada, tá? As condições que estava o ambiente dentro do veículo que ele estava dirigindo. Então, uma das coisas interessantes seria desenvolver um levantamento sobre as causas de acidente, programas educativos e preventivos, analisar e colaborar no controle da violência do trânsito, criar instrumentos para avaliar os motoristas não acidentados e pluriacidentados. Podem também assessorar e colaborar com os órgãos oficiais direto ou indiretamente ligados ao Detran, ao trânsito, né? Não ao Detran. Por quê? Essas pesquisas, elas são importantes. O motorista, o condutor, ele tem várias situações. Ele tem que ter a capacidade de percepção e atenção, que já foi até apresentado antes. Ele tem que ter a previsão e a antecipação. Ou seja, ele tem que utilizar as experiências do que ele aprendeu e aplicar. Ele tem que ter o poder de decisão. Quando ele tem que ter o poder de decisão, ele tem que ver que a opção dele tem que ser a certa. O risco, por exemplo, existe um engarrafamento. Ele quer cortar o carro e voltar. Ele tem que ter uma decisão do que ele está fazendo, se isso não vai acarretar o acidente. Então, isso são fatores importantes no comportamento do condutor. Outra coisa também é quanto o condutor tem que manter a trajetória dele, né, o controle do veículo. O número de pessoas, como eu falei antes, e o comportamento dos passageiros, as atitudes dessas pessoas, eles alteram a capacidade do motorista prever e antecipar os estímulos dele. E a situação pode provocar o acidente. Um exemplo, se o marido está brigando com a mulher, é óbvio que a atenção dele não vai estar da mesma maneira que se ele estivesse só escutando uma música, talvez, né? Uma outra característica do condutor que altera o comportamento são o problema financeiro, familiar, o uso de medicamento, a fadiga, o uso da bebida, a droga e a inexperiência. A inexperiência também leva um índice de acidente. Uma outra coisa é a preocupação com o problema de segurança, que tem que ter uma prevenção de acidente e educação no trânsito, e isso aí é muito antigo. Só que não tem continuidade. Há quanto tempo vocês não veem, por exemplo, na televisão, as campanhas de educação de trânsito? Há um tempão. E põe tempo nisso. Então, quando acontece uma coisa bem grande, aí aparece nos jornais, na televisão, em tudo que é lugar. Aí a campanha é intensificada. Quando a coisa está calminha, diminuiu um pouquinho, aí para-se. Então é difícil. A educação de trânsito, na verdade, na minha opinião, tá? Eu estou externando a minha opinião, ela deve ser feita desde os pequenininhos, porque eles serão os futuros motoristas. É muito mais difícil a gente tentar consertar
os que já estão com os carros, vamos dizer assim, do que os pequenos. Os pequenos realmente vamos dizer assim, eu digo que a educação de trânsito, ela é uma coisa longa, a longo prazo. Não existe uma situação que a gente possa fazer de imediato. É uma coisa longa. Então, se não houvesse menos estímulos, por exemplo, na televisão dos carros possantes, poderia ser que o jovem causaria talvez menos. Por quê? Menos acidente. Porque ele também não iria se preocupar de comprar os carros possantes para que todo mundo olhe para ele, se ele está bonitinho, se ele não está. Né? Ele vai chamar a atenção das garotinhas e assim vai por diante. O uso da bebida alcoólica, por exemplo, nos postos de conveniência, o uso da bebida alcoólica é monstruosa. Quem você vê ali tomando a cerveja? É o jovem de 18 anos, mais ou menos, que tirou carteira. Então eu vou perguntar, o que adianta o teste psicológico? Todos são psicólogos, eu posso até questionar. O que adianta aquela avaliação que foi feita antes só com teste? Se você não fez uma entrevista, você não rastreou nada. Não quer dizer que você vai ser a eterna peneira. A gente também, todo mundo peneira, mas sempre escapole pelos buraquinhos alguma coisa. Mas acontece que o nosso índice de acidentes com os jovens é muito grande. Eu acho que nós somos um dos países que estamos lá, assim, bem tipo, segundo ou terceiro lugar, com referência a esse índice de acidente. Então, muita coisa que eu ia falar, eu, na verdade, não precisei falar, porque os dois colegas na frente falaram. Eu quis dar apenas um flash do que acontece nas clínicas, como é feito a avaliação dos profissionais. Eu sei que os psicólogos que pertencem às clínicas credenciadas estão numa situação assim muito delicada. Sei que estão muito inseguros com referência às avaliações, porém, nós, desde o início que nós assumimos, nós deixamos sempre aberto um canal onde o psicólogo poderia fazer as consultas e nós orientarmos, dentro do possível, como vocês devem agir. Agora, acho que deve ficar mesmo a pergunta no ar de como nós podemos fortificar essa nossa avaliação psicológica, que eu considero que ela ainda está frágil. Por mais que sejam feitas as avaliações, as pesquisas, acho que muita coisa ainda precisa ser pesquisada e acho que tem que ser intensificado e vamos dizer, dada a atenção de que entrevistas e dinâmicas de grupos deveriam ser intensificadas, até mesmo nas universidades, que os futuros profissionais pudessem ter um pouco mais dessa prática, que isso tem uma influência muito grande em termos de vocês darem um laudo, darem um parecer. O teste, ele pode ser um instrumento para auxiliar, mas eu não acho que deveria ser a decisão. Tá? Era isso que eu queria dizer e obrigada. Tá?